Olá, graça e paz. Eu sou o Bispo Norei Padilha e esta é a palavra do dia, baseado no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 1 em diante, a multiplicação dos pães. Esta é a parte de número 2, prosseguindo então. Na primeira parte nós aprendemos que Jesus está preocupado também com as nossas necessidades físicas e materiais, além das espirituais, é claro. E aprendemos também que os obreiros, os apóstolos, os discípulos de Jesus devem estar preocupados em ter informações sobre a situação do rebanho, da multidão das pessoas que nos acompanham, que vão até nós para ouvir a palavra de Deus. Nós devemos estar informados com respeito à situação de cada pessoa. Logo após tudo isso, esses acontecimentos, prosseguimos então quando Jesus disse: mandai o povo assentar-se. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Vejam bem, Pedro vai até o menino e fala de uma necessidade, dizendo: o mestre, ele precisa dos teus pães, dos teus peixes. Vejam bem, aqueles peixes, talvez foi a mãe daquele menino, daquele jovem que preparou e disse: meu filho, leva, se sentir fome, tu tem o teu lanche. E agora o menino, conduído, vendo tudo aquilo, e ouve da boca do apóstolo que Jesus está pedindo para ele os seus pães e os seus peixinhos, os seus 2 peixinhos. Não há nenhuma rejeição. O menino podia dizer: não, eu vou dar e eu vou comer o quê? Aqui nós aprendemos a terceira lição, que a pessoa que ela é generosa, que ela tem o coração aberto, que ela não é avarenta, que ela tem um coração amoroso e bondoso, ela não se importa em entregar o que ela tem nas mãos de Deus. Eu não estou falando que você está entregando na mão de qualquer pessoa, mas na verdade não foi Jesus que foi até lá, foi o apóstolo, o homem de Deus. Eu estou lembrado de uma passagem que quando o profeta chegou numa terra onde havia muita fome, havia uma viúva que estava no meio da rua catando gravetos e pedacinhos de lenha. E o apóstolo perguntou o que ela estava fazendo. Ela disse que estava juntando lenha porque ela só tinha um pouquinho de farinha e um restinho de azeite, e ela ia fazer um fogo e ia fazer o último pãozinho para comer, para dar para o seu filho que estava com fome, e ela não tinha mais o que comer, não tinha mais farinha, não tinha mais azeite e não tinha mais nada. Ela estava fazendo um foguinho, era um restinho que ela tinha. E ele olha e diz assim: acaba de juntar a tua lenha, vai, separa um pãozinho, um pouquinho da massa, assa primeiro, olha a palavra, primeiro, para mim, assa um pãozinho para mim, e depois assa o outro restante para ti, teu filho, para comer. E a farinha da tua botija, da tua panela, e o azeite da tua botija nunca mais vai faltar. Mas veja bem o princípio. Era primeiro nas mãos do profeta. E agora os pães e os peixes daquele menino não vai diretamente para a mão de Jesus. Ele vai através da mão do apóstolo, que estava informado. E ele coloca dizendo: o mestre está pedindo para ti, você me entregar. E não há objeção. Não há nenhum registro aqui. O rapaz ficou revoltado, o rapaz ficou bravo. Está lembrado do jovem rico? Quando Jesus disse: veja o que tu tem e dá para os pobres. E ele, revoltado, foi embora e perdeu a salvação. Aquele jovem podia fazer a mesma coisa: não vou dar, é meu, foi a minha mãe que me deu. Eu vou comer o quê? Ele simplesmente entrega. E esse é o grande segredo. Quando você aprende a entregar o que você tem nas mãos de Deus. Às vezes a igreja parece um lugar de usurpação, um lugar de exploração. Esses pastores só querem arrancar dinheiro. Esses pastores só querem dinheiro, 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 dinheiro. Esses pastores só querem arrancar do povo, e o povo é bobo, o povo é trouxa. Mas vejam aqui o caminho. Podiam usar o mesmo argumento que as pessoas, na maioria, usam hoje. O que esse malandro quer? Quer pegar um peixinho do rapaz
Quer pegar os pãezinhos do coitadinho, é dele. Não, o menino simplesmente tem um coração generoso, bondoso, e entrega nas mãos do apóstolo. Eu creio que se Jesus fosse diretamente lá, o menino entregaria tudo, até a roupa do corpo. Mas é o apóstolo. É um apóstolo. É um dos seus líderes. É um discípulo. E ele entrega na mão do discípulo. Olha o caminho, o trajeto do milagre. Primeiro o apóstolo se informa, leva a informação para Jesus. Jesus dá um recado, ele vai até o menino e dá um recado para o menino, um recado de Deus, né? Às vezes Deus entrega um recado para a gente e a gente é avarento, a gente é duro, fecha as mãos para Deus, não reconhece que o ar que a gente respira é de Deus, que as forças que a gente tem é de Deus, que as portas que estão abertas para a gente foi Deus que abriu. A gente não para pensar isso. A gente se torna avarento, se agarra naquilo ali como jovem rico. Mas o menino não era assim. O menino nos dá uma grande lição, e essa é a lição que a igreja deve de aprender. A igreja não deve de aprender a lição do jovem rico que virou as costas e perdeu tudo, mas a igreja deve de aprender a mensagem que esse jovem aqui, um menino, não diz a idade dele, que ele faz a entrega de tudo. Ele podia dizer, então, tá ok. Então eu vou mandar 3 pães e um peixe. E eu vou ficar com 3 pães para mim e um peixe para mim. Não, ele entrega tudo. Tudo. E eu estou lembrado da oferta da viúva pobre, quando todo mundo se levantou no meio do culto e leva quantidades enormes de dinheiro, mas era o que sobrava. E uma viúva se levanta, coloca 2 moedas, joga no gasofilácio, e Jesus olhou e disse, aquela ali deu mais do que todo mundo. E os discípulos disseram, mestre, como que ela pode ter dado mais do que todo mundo? Olha lá a quantidade de dinheiro que estão colocando lá, moedas de ouro, moedas de prata, e ela foi lá, botou 2 centavos miseráveis lá. Ela disse, os outros deram o que sobrava, não lhe fazia falta. E ela deu tudo o quanto tinha. O menino entregou os 5 pães, entregou os 2 peixes, e por um momento ele fica sem o peixe, sem os peixes, e fica sem os pães. Quando você entrega as coisas na mão de Deus, quando você faz a sua doação, quando você entrega a sua oferta, quando você entrega o seu dízimo, naquele momento você fica sem aquele valor que você entregou, você colocou no altar. Então você não está mais na sua posse, não está mais nas suas mãos. Mas quando a gente faz uma entrega para Deus, sempre Deus nos devolve. E Deus sempre nos devolve muito mais do que aquilo que a gente entregou. Então essa é a lição dessa segunda parte que nós aprendemos. Não sermos avarentos, não sermos agarrados a coisas materiais. Nós podemos morrer dessa forma e perdermos a nossa salvação. Deveríamos nos sentir envergonhados em termos atitudes como essa. Quando Pedro pega, então, os pães do menino, ele leva até Jesus. Esse é uma outra lição que temos a aprender. Grandes líderes pegam o que o povo entrega nas mãos dos líderes, e os líderes, em vez de depositar e usar no reino de Deus, usam para se enriquecer a si próprio. Pedro podia dizer, agora eu vou pegar esses pães aqui, e vou pegar esses peixes, e vou comer, eu vou comer. Não, Pedro não come também, porque não é dele. A oferta não é do pastor. O dízimo não é do pastor. Os votos não são do pastor, são da obra de Deus. Ainda que o pastor possa ser sustentado por ofertas e dízimos, mas não é do pastor, é do reino, é da obra de Deus. Você entendeu o que eu estou falando? Esta é a lição desse dia 11 de maio, domingo, da palavra que nós estamos estudando em João, capítulo 6, versículo 1 em diante. Até a próxima, para a parte 3. Um abraço e que Deus possa ter falado ao seu coração.